Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermal. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada, pessoal, e ajuda bastante aí o canal a crescer, ajudar nossos colegas também concurseiros aí, tá localizando matéria para auxiliar nos estudos deles, tá bom? Então vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, final de madrugada, começo de manhã já às 6h40 da manhã, por isso que eu tô com o cabelo esvoaçado, já cheio de olheira assim, preparando material e gravando aula a madrugada toda, porque fiquei 2 dias sem gravar, os estudos aí estão ficando meio atrasados em relação ao concurso, logo acaba essa pandemia e o concurso vai chegar e eu preciso ter todas as videoaulas gravadas. E também moro em condomínio, né, não dá pra estar gravando toda hora e família lá em cima lá dormindo, e eu vim gravar na cozinha agora, dessa vez o importante é os nossos estudos da continuidade. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui na 13ª aula sobre ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, tá? Então é a nossa 13ª aula e nós vamos dar continuidade aqui no texto 4, né? Ele é composto por 9 textos, esse tema, e nós vamos dar continuidade aí no texto 4, as diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola. E a gente vai dar continuidade também a esse teminha que está aqui, que são as práticas pedagógicas com diferentes formas de expressão na escola. Diferentes formas de expressão, como desenho, pintura, dança, canto, teatro, entre outras, pessoal, encontram-se presentes nos espaços de educação infantil, nas casas e nos demais espaços frequentados pelas crianças, tá? Por que eles estão presentes, pessoal? Porque são formas de expressão da vida, da realidade variada em que vivemos. Então, assim, pessoal, onde a criança está, onde ela está inserida, qual que seja na casa, na igreja, na escola, num curso, em algum lugar, num parque, ela está tendo contato direto com as artes, com as formas de expressão, tá? Seja com dança, com pintura, com poesia, com modelagem, tá? Não importa com o que seja, ela está sempre em contato com isso. Por isso que esses tipos de expressão, essas formas de expressão, ela está sempre presente na vida da criança, tá? Muitas vezes, à medida que a criança avança nos anos escolares ou séries do ensino fundamental, ela vê reduzidas suas possibilidades de expressão, leitura e produção com diferentes linguagens. Por quê, pessoal? Privilegia-se na escola um tipo de linguagem que é aquela vinculada aos usos escolares, ou seja, a que serve a reprodução de conteúdos de livros didáticos mediante sua transmissão, repetição, avaliação. Então a escola ela foca muito em conteúdo, pessoal, e deixa ali de focar no que realmente interessa. E esse contato com a arte, com as artes em geral, pessoal, ajuda muito a criança. Só que à medida como ela vai crescendo, isso vai diminuindo na escola, tá? Isso vai como que fala, vai restringindo a criança desse direito, vai restringindo a criança, pessoal, desse direito que ela tem de ter esse contato maior com a arte, né? De ter ali um aprendizado com maior qualidade, uma vez que na escola o pessoal costuma visar muito essa questão de conteúdo, tá? Se nós compreendermos que as diversas linguagens artístico-culturais, elas constituem modos de conhecer e de explicar a realidade tão válidos quanto os saberes organizados pelos diversos ramos da ciência, como o português, matemática em si, nós precisamos aí então rever as nossas práticas educativas, à medida que a gente compreender o quanto as linguagens artístico-cultural elas têm o mesmo modo, o mesmo poder, a mesma chance, pessoal, de explicar a realidade de modos ali que a criança entenda, que ela consiga progredir ela tem o mesmo peso ali que os saberes organizados, que os demais saberes organizados dos diversos ramos aí que a gente aprende na escola. Então, assim, a partir do momento que nós tivermos essa consciência, nós vamos ter que readequar todo o nosso trabalho, nossa prática educativa, que hoje não considera tanto assim as artes como um conteúdo extremamente importante, tá? A apropriação da arte, desculpa, a apropriação pelas crianças dos conhecimentos produzidos pela arte, pessoal, ele contribui para alargar o entendimento da realidade e para abrir, pessoal, caminhos para a sua participação no mundo. Participação essa que se faz pela ação que reinterpreta, cria e transforma. Então, o poder de recriar, de criar, de transformar um objeto, alguma coisa. Gente, tudo isso é trabalhado através da arte. Tá bom? Então, assim, os conhecimentos, a apropriação dos conhecimentos produzidos pela arte ali, ele contribui demais com o desenvolvimento da criança, tá? Tomemos o exemplo, por exemplo, pessoal, do conhecimento produzido por meio da arte feita com a palavra. Eu tenho um filme aí que eu posso indicar para vocês que chama, eu nunca lembro se é Imagens e Palavras ou Palavras e Imagens, tá? Mas é um dos dois, ou é Palavras e Imagens ou Imagens e Palavras, que é com aquele ator Clive Owen, e uma outra atriz aí que agora eu também não lembro o nome,
Mas é muito legal, porque mostra um professor já meio decadente, que é um professor de letras, acho que é, e uma professora de artes. E ele despreza muito o trabalho dela, porque ele diz assim que uma imagem ela não passa nada, não fala nada. E ela diz assim que não, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, através da arte, de uma imagem que a pessoa ela pode ali aprender muito mais do que com um simples texto. E ali começa uma guerra entre aqueles dois professores, é muito bacana. E eles começam ali a debater, e eles acabam ali percebendo que eles podem criar um projeto a partir daquilo, e que não ficar provocando de uma forma negativa, mas provocando de uma forma positiva. Dessa forma, eles vão provocar também os alunos a querer aprender. E ali é feito um projeto em que os dois vão disputar para ver o que é melhor, se são as palavras ou as imagens, o que tem mais poder de aprendizado. Gente, é um filme muito bacana, passa inclusive uma lição de vida muito legal, e também é um filme muito instrutivo. E então, quando a gente fala assim, todo exemplo de conhecimento produzido da arte é feita, desculpa, tomemos o exemplo do conhecimento produzido por meio da arte feita com a palavra. Ou seja, quando a gente fala isso, a gente está falando de poemas, a gente está falando de letras de músicas, de livros, de jornais, de revistas, né? Então é a arte feita através da palavra. Você não vai desconsiderar isso de forma nenhuma, tá? Você tem que trabalhar também, você tem que entender que todo texto ali, toda coisa feita de forma escrita também é constituído arte. A arte não é só pintura, não. Compreender e expressar a realidade. Opa. Compreender e expressar a realidade por meio da literatura, ficção, contos tradicionais, poesia e tal, mobiliza nossa sensibilidade, imaginação e criação. E nos ajuda a perceber que existem diferentes sistemas de referência do mundo, que se abrem para muitos sentidos possíveis ao se conectarem com os sujeitos, suas histórias, experiências singulares. Nesse sentido, pessoal, nós devemos propiciar às crianças práticas de leitura e escrita que provoquem a imaginação, fantasia, reflexão e a crítica. Então, assim, pessoal, quando a gente. O fato da gente compreender e expressar a realidade por meio da literatura, isso abre um espaço muito grande aí para a imaginação, para sensibilidade, para o poder de criação, tá? E ajuda a gente aí a perceber, né, que existem diferentes formas de ver o mundo, né? Então uma gama de conhecimento muito grande, principalmente por parte da imaginação, da criação, da sensibilidade, porque assim, quando você assiste um filme, é legal, né? Você assiste aquele filme, você vê o que está acontecendo ali, é tudo muito bacana. Mas quando você lê um livro, pessoal, você tem que imaginar a cena. E isso torna muito mais rico o seu aprendizado em relação à arte. Porque quando você está assistindo, você já está vendo, está ouvindo ali, você está interpretando, é muito legal. Mas quando você lê, você tem que imaginar aquilo que você está lendo. E aquilo abre uma gama muito maior ali de conhecimentos, porque você tem que realmente ter aquele esforço de imaginar como são as coisas, né? Quando o autor fala, e ali ele abriu a cortina, era uma cortina bege com flores e não sei o quê. Então você tem que imaginar uma cortina bege com flores. Quais são as flores? Não sei, cada um vai imaginar uma flor diferente. Diferente de você ver um filme, às vezes o cara vai lá, ele abre a janela assim com a cortina, desculpa, ele abre a cortina bege com as flores e você nem repara que você só viu que ele abriu a cortina para olhar do lado de fora. Mas você não viu a cor da cortina, que tinha flores, que tinha isso. E quando você lê, você imagina, puta merda, ele abriu uma cortina bege, que tinha flores e tal. E quando você assistir um filme referente àquele livro, quando a pessoa chega ali e abrir, você vai falar, olha a cortina bege com as flores, é um pouco diferente do que eu imaginava. Então, assim, gente, a leitura, ela propicia esse espaço, a imaginação muito maior. Não há como constituirmos autores, críticos, criativos, se não tivermos acesso à pluralidade de linguagens e com elas sermos livres para opinar, criar relações, construir, né? Então, assim, gente, não há como a gente constituir autores, criadores, críticos aí se não der espaço à pluralidade de linguagens, de ideias, não dá liberdade para a pessoa criar, tá bom? Se você coloca um monte de normas, de regras ali, daqui a pouco a pessoa não tem mais criatividade, ela tem que só copiar, transcrever uma coisa que você está ditando para ela. É importante salientar que as práticas com arte de que estamos falando, elas não se confundem com exercícios de técnica, treinamento, psicomotores, cópias, modelos, exatamente o que eu falei, tá? O desenho, por exemplo, como forma de linguagem, não se revela nas atividades de cobrir pontilhados. Então foi o que eu acabei de explicar, pessoal, tá? Prática com arte não é você ir lá e utilizar de técnicas, tá? Não é você falar, ó, você vai fazer um texto em verso, prosa, um soneto contendo não sei quantos versos. Não, você não vai fazer isso com a pessoa, senão você tirou toda a liberdade dela. Você vai falar assim, ó, quero que você crie um poema bonito. Às vezes o poema, né, para nós ali, primeiro não vai ter um significado nenhum, mas a pessoa que escreveu para ela tinha. Então você tem que dar essa liberdade, tá? Quando a gente fala de trabalhar com arte, a prática da arte não é parte técnica, não, tá?
Inclusive, no filme Sociedade dos Poetas Mortos, bem no começo do filme, acontece isso. O professor olha, ele começa, pede para o aluno ler. E aí tem um homem lá que está definindo o que é a arte, né? Ó, imaginemos a arte como uma reta, como isso. Aí você vai buscar um ângulo assim, vai fazer. Aí ele manda todo mundo arrancar o livro, a página do livro, porque ele fala, meu, eu não posso levar a sério um cara que trata a arte como se fosse uma equação, um gráfico de geométrico. A arte é uma coisa livre, é uma coisa que você produz ela. Você não pode definir a arte. Olha, um soneto deve conter tantos versos. O que é isso? A partir disso aí, que você começou a querer esse monte de regra, deixou de ser arte, tá? Porque a arte ela é livre. Quando a gente fala aqui do desenho, né, ele não se revela nas atividades de cobrir pontilhados, né, ó. O desenho ele é uma forma de expressão de como a criança ou jovem vê o mundo em suas particularidades. Por exemplo, quando a criança desenha uma casa fechada ali dentro e ela deixa transparecer todos os móveis assim, é como ela imagina que é a casa por dentro. Então ela é livre. Agora, se você falar assim, não, mas ó, você desenhou a casa fechada, você não, quando a casa está fechada, não dá para você ver os móveis. Pô, você está matando a criança. Então você tem que dar liberdade para ela, deixar ela expressar aquilo. Tá? Tem um texto, pessoal, que mostra assim, conta a história assim, de uma menininha que por meio de um desenho que ela estava fazendo, ela desafiou a certeza que a professora tinha sobre a realidade, de modo muito seguro ainda. Que a professora da creche, eu vou até ler aqui para ficar bem explicado. Ó. Uma professora da creche observava as crianças e sua turma desenhando. Ocasionalmente, passeava pela sala para ver os trabalhos de cada criança. Quando ela chegou perto de uma menininha que trabalhava intensamente, ela perguntou, o que você está desenhando? A menininha falou assim, eu estou desenhando Deus. Aí a professora falou assim, mas ninguém sabe como é Deus. Aí a menininha, sem levantar a cabeça dela, sem piscar, sem tirar os olhos do desenho, ela simplesmente respondeu assim, saberão dentro de 1 minuto. Então quando a professora falou assim, mas ninguém sabe como é Deus, a menininha respondeu, saberão dentro de 1 minuto. Ou seja, a menininha falou, eu estou desenhando Deus, eu sei como é Deus e eu vou desenhar ele do jeito que eu acho que é. Então, se ninguém sabe como é Deus, vai saber daqui a pouco quando eu terminar. E a professora ficou indignada, né? Nossa, eu tô diante aqui do que aqui? Né? Uma escritora aqui, né? Uma pessoa, uma criança de creche tão convicta aí do que era Deus, né? E a professora falou, eu nunca consegui imaginar Deus. A menina disse que já vai desenhar ele aqui. Então, assim, gente, a convicção da criança, porque assim, eu imagino que é assim, então é assim e pronto, e acabou. Essa é a concepção da criança. E nós, adultos, não podemos dizer que a criança está errada. Você sabe como é Deus? Não. Então ela sabe. Então ela vai desenhar. Você vai dizer que ela está errada? Como que você pode dizer que uma criança está errada se você não sabe como é Deus? Entendem? Então, assim, pessoal, foi muito legal, muito bacana essa história, porque mostra assim, a convicção da criança. Ela tem certeza do que ela sabe. Então, por mais que você ache que assim, ela não alcançou ainda o objetivo, dentro do conhecimento dela, ela alcançou sim. Então, essa história aqui é muito bacana para mostrar a liberdade que tem, o poder que tem a arte na mão de uma criança. Outro também foi um projeto que foi criado numa escola que os professores pediram para levar as crianças para passear ali no bairro, em torno da escola, e eles pediram para elas observarem todas as casas que tinham ali. Quando voltou para a escola, falou assim para cada criança desenhar uma casa ali que chamou mais a atenção dela. E ali as crianças começaram a desenhar as casas praticamente iguais ao que elas tinham visto. Mas, pessoal, estou começando a ficar com sono, por isso que eu estou piscando. Mas assim, mesmo tendo visto as casas, desenhando as casas iguais, muitas casas tinham peculiaridades, né, da criança. A criança, às vezes, ela desenhava com uma cor diferente, ela colocava uma flor que não tinha na frente da casa. E os professores começaram a perceber isso, né, que mesmo elas vendo ali, decorando e memorizando a casa, tudo, elas faziam a casa muito parecida, mas elas ainda colocavam coisas ali particulares delas, tá? Tal relato, pessoal, ele mostra que o desenho ele possui conteúdos próprios, os quais fornecem novas possibilidades de expressão e de compreensão do mundo e de si mesmo. Então, assim, a criança ela pode ver um desenho, ela pode ver uma imagem, ela pode ver o que for, mas ela vai interpretar do modo dela no desenho, tá? Deixemos a imaginação. Acho que não vai dar para terminar essa aula agora, enfim, gente. Deixemos a imaginação, a fruição, a sensibilidade, a cognição, a memória, transitarem livremente pelas ações das crianças, com lápis, tinta, papel, com as palavras escritas orais, argila, pessoal, de diversas formas. Temos que deixar a imaginação, pessoal, correr solta ali nas crianças para que elas possam construir a sua própria cultura, o seu próprio entendimento sobre arte, tá? Permitamos
que o olhar, a escuta, o toque, o gosto, o cheiro, gente, constituam formas sensíveis de apropriar os conhecimentos sobre o mundo e sobre nós mesmos nos espaços escolares. Tornemos a escola mais colorida, encantada, viva, espaço de arte, cultura e conhecimento. Então, assim, a gente tem que permitir, pessoal, que a criança olhe, escute, toque nas coisas, sinta o gosto, sinta o cheiro. A gente tem que permitir que a criança tenha contato com tudo, para que ela possa realmente construir ali se construir como um artista crítico, né? Como um artista que realmente se conhece, como aquela criança que desenhou Deus ali, tá? Eu gostaria de ter visto o desenho dela, tá bom? Então a gente tem que tornar a escola mais colorida, encantada, viva, deixar que a criança se expresse e expor os trabalhos das crianças para que a escola realmente mostre o seu verdadeiro significado ali. É... Aprender a ler imagens, sons, objetos amplia nossas possibilidades de sentir e refletir sobre novas ações. Tá? Então, assim, quando a gente fala de ler imagens, quando você vê um quadro, quando você escuta uma música, quando você pega assim, uma escultura, então você está lendo um objeto, você está lendo uma imagem, você está lendo um som. Então, a partir de fazer isso, que a gente consegue fazer isso, a gente amplia nossas possibilidades de sentir e refletir sobre novas ações. Tá? Cada um de nós é uma enciclopédia, uma biblioteca, né? Nós somos objetos de estilos em que tudo pode continuadamente ser remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Então, cada vez que a gente olha para alguma coisa, que a gente faz alguma coisa, a gente tem o poder de reordenar tudo aquilo. Então, cada um de nós é como se fosse uma biblioteca. Nós temos uma história construída em torno da nossa cultura, em torno da arte. A arte contribui muito na construção da nossa história pessoal. Tá? E cada vez que nós lembramos daquilo, nós lembramos de uma forma, nós lembramos de um certo ponto. Uma mesma viagem relembrada várias vezes, a gente pode lembrar que furou opinião no meio do caminho. A gente pode lembrar, sim, que a gente foi num parque, foi muito legal. A gente pode lembrar que a gente parou para comer num restaurante que estava muito gostoso. A gente pode lembrar, assim, que, puxa, a gente deu uma bronca no filho porque ele pulou na piscina lá e quase morreu, né, sem a boia. Então, cada vez que a gente lembra daquela viagem, a gente lembra de um ponto diferente daquela viagem. Por isso que fala que a gente pode ser remexido, reordenado de várias maneiras, tá? O conhecimento, qualquer que seja, ele não tem vida autônoma, pois ele se trata de um produto cultural. Então, assim, pessoal, o conhecimento, ele não existe por ele mesmo, ele existe porque ele foi concebido a partir, gente, do contato com a cultura, da produção da cultura, da apropriação da cultura e da arte também. Tá? Então o conhecimento ele não nasce do nada ali. Em relação à língua, a língua como uma essência, ela não existe, pessoal. O que existe são seres humanos que falam línguas, né? A língua, ela é tão concreta quanto os seres humanos de carne e osso. Que se servem dela e dos quais ela é parte integrante. Eu achei que nem dá para terminar, vai dar assim, ó, a aula vai ficar até curta. Então, assim, pessoal, em relação à língua, né, a língua como essência, ela não existe. Tá? O que existe são seres humanos que falam línguas. Então, a língua, ela é tão concreta quanto o ser humano de carne e osso, né? E o mesmo pode ser dito em relação à arte, à cultura e ao conhecimento, pois eles são sujeitos de carne e osso, que interpretam a realidade, dando vidas às palavras, às ações, aos fazeres, criando diferentes formas de expressar o mundo. Então, assim, como a gente fala da língua, que a gente fala da linguagem, né, o mesmo, a importância que ela tem. O mesmo a gente pode falar em relação à arte, à cultura do ser humano, tá? O conhecimento, tá? Tudo isso, gente, a arte, a cultura, o conhecimento também faz parte do ser humano, também é concreto. E também tem um poder muito grande de mudar vidas e construir histórias. Tá? Então, por isso é tão importante aí a gente reconhecer a arte, trabalhar com a arte e incentivar a arte nas escolas, tá? Pessoal, olha só que legal, eu achei que não ia dar, no fim a aula acabou ficando curtinha aí com 18 minutos. A gente vai partir agora para o quinto texto, tá? Que vai falar sobre as crianças de 6 anos e as áreas do conhecimento. Tá? Então a gente vai falar agora do quinto texto e a gente vai deixar isso claro para a próxima aula para não estar quebrando aí o tema no meio da aula. Tá bom? Então, por enquanto, bons estudos. Tem dúvida, pessoal, anota, faz anotações aí do que você acha que é mais importante, faz pergunta lá nos comentários, tá? Se tiver o meu alcance aí, eu vou estar respondendo vocês também, tá bom? Bons estudos e aí até a próxima aula, que vai ser a nossa 14ª aula. Não percam nada, pessoal, tá bom? Para ter um conhecimento aí completo aí, um pouquinho que eu sei, tô passando para vocês aqui, vou aprender com vocês também através dos comentários, tá bom? Boa aula e até bons estudos, até a próxima aula.